Amém? Os irmãos podem se assentar. Eu estou grata ao Senhor por mais essa oportunidade que Ele está me dando de fazer exposição da palavra dEle. Sou grata a Deus pela vida do nosso pastor. Quero cumprimentar todo o corpo de obreiro desta casa. Grata à minha pastora, que carinhosamente eu chamo de Pastor Amore, e a irmã Beth pela oportunidade. Os irmãos, abram vossas Bíblias no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Marcos, capítulo 5, versículo 28. Evangelho de Jesus, segundo escreveu Marcos, capítulo 5, versículo 28. É sempre um prazer poder falar da palavra de Deus. Um Deus tão grande, tão poderoso, que nos chamou e nos capacita dia após dia para fazer a sua vontade, que é boa, perfeita em todo o tempo. Amém? A palavra de Deus diz assim, no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Marcos, capítulo 5, versículo 28. Porque dizia, se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. Porque dizia, se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. Oh glória, bendito é o nome do Senhor. Quem precisa tocar nas vestes de Jesus nesta noite? Quem precisa da parte de Jesus uma providência, um milagre, uma resposta? Quem é que precisa? Eu quero começar a dizer que o mesmo Jesus que atendeu aquela mulher do fluxo de sangue, Ele está aqui para atender a mim e a você. Oh glória, você crê nisso nesta noite? Eu vim cheia do Espírito Santo para profetizar o toque que vai gerar milagre nesta noite. Oh glória, aleluias. Eu já sinto a presença do Eterno na casa, porque quando a gente chega, a gente precisa sentir a presença dele na casa. Oh, aleluia, glória a Deus. Irmãos, é uma passagem muito conhecida, mas uma passagem muito enriquecedora. Uma passagem que nos enriquece, porque ela vai tratar sobre a fé. Ela vai falar sobre a fé. E o mais interessante é que a fé, ela precisa andar lado a lado com a ação, porque fé com ação, ela gera milagres, e não é só milagre, ela gera milagres. Eu não posso ter uma fé e ficar parada, eu não posso ter uma fé e não me movimentar. Eu preciso ter uma fé e essa fé me fazer movimentar através da ação. É muito interessante que quando nós olhamos para o texto, e um texto muito conhecido a palavra de Deus vai falar a respeito de uma mulher que sofria há 12 anos de uma enfermidade, mas não era uma enfermidade qualquer, era uma enfermidade que a possibilitava de várias coisas, mas não impossibilitou ela em momento algum de ter fé. Não possibilitou ela, momento algum, de colocar essa fé em ação. A palavra de Deus vai dizer que ela se encontrava enferma e ela procurou tudo quanto ela podia fazer para aquele mal ser curado. Ela procurou, ela gastou tudo quanto ela tinha atrás de médicos, à procura de médicos, porém indo de mal a pior. O interessante é que quando acaba o recurso, também acaba para algum a esperança. Quando acaba o recurso, acaba também para algum a esperança. Mas para quem é filho de Deus, não depende de possibilidades humanas, não depende de recurso humano, depende de fé, depende de alcançar da parte de Deus aquilo que busca. Porque se eu tiver nas minhas mãos tudo quanto eu preciso, humanamente falando, e não tiver o que move o céu, de nada vai adiantar. Porém, se eu não tiver recurso humano, mas se eu tiver aquilo que move o céu, eu vou gerar o meu milagre, vou tomar posse da minha vitória e vou contar o meu testemunho. Oh, aleluia, glória a Deus.
Nós não dependemos daquilo que é palpável, nós dependemos daquilo que é sobrenatural. E para alcançar o sobrenatural, eu preciso colocar a minha fé em ação, porque fé em ação gera milagres. Oh glória, aleluia, meu Deus, que coisa linda, que coisa extraordinária, porque a palavra de Deus, ela nos mostra que humanamente nós somos incapazes de fazer tudo. Mas com Deus no negócio, com a nossa fé firmada na rocha, operando Ele, quem impedirá o seu agir, o seu querer, o seu efetuar, a sua vontade? Não há impedimento para um Deus que tem poder nos céus e na terra. E este Deus se faz presente neste lugar. Se você crê, ativa a sua fé, toque na orla das vestes dele e recebe o que você precisa. Ativar a fé. Olhando para o texto, a palavra de Deus vai dizer que ela já não tinha mais nada, só restava a fé. Marta, como assim restava a fé? Restava a fé, irmãos, porque 12 anos padecendo de uma enfermidade, e bastou ouvir falar de Jesus, foi o suficiente para ela dizer que só tocar as vestes dele, ela ficaria curada. Quem não tem fé, não sai de casa, irmã Lidiane, profetizando milagre. Quem não tem fé, não sai de casa numa situação igual ela estava, de pobre, como posso dizer? Ela estava extremamente pobre. Pobre de recurso. Pobre daquilo que podia dar alguma esperança a ela. Não existia mais nada. Sabe aquelas pessoas que já estão mortas, mas ainda estão de pé? Ah, Marta, é muito difícil dizer assim, mas a verdade é, sabe por quê? Porque naquela época, ela não tinha nem o direito de estar no meio das pessoas. Naquela época, ela não podia ter convívio com os seus. Ela não podia receber abraço, ela não podia receber uma palavra amiga, ela não podia receber uma visita como as irmãs faz, as outras irmãs. Ela não podia nada. Ela não tinha autorização para ir, ela não tinha autorização para vir. Tudo que ela tocava, ela considerado como ela estava impuro. Porém a palavra de Deus vai dizer que ouvindo ela falar de Jesus, ela se coloca de pé, ela se posiciona e ela diz: eu creio que eu vou, mas eu não vou voltar da maneira em que eu fui. Eu vou cansada, eu vou impura, eu vou morta. Porém, quando eu voltar, eu volto limpa, eu volto restabelecida, e eu volto com vida e vida em abundância. Era impossível aos olhos humanos. Não tinha nada que fazia com que o meu olhar humano olhasse para ela e dizia assim: nossa, tem vida aí. Tem vida aí. Não tinha vida. Não tinha vida para quem estava olhando de fora, mas para quem estava passando pelo processo, tinha vida sim, porque ainda existia fé. E aonde existe fé, por mais que não tenha folha, por mais que não esteja frutificando na sua época própria, se as raízes estiverem alicerçadas em Cristo, se tiver como árvore plantada à beira do ribeiro, alguém vai passar, vai olhar, vai dizer: não tem vida porque não tem folha. Não tem vida porque não está dando fruto. Mas Deus está dizendo: tem vida sim porque eu sou a água que dá vida. Tem vida sim porque as raízes estão fixadas em mim. Tem vida sim. Xará. Porque eu estou vendo o que os meus olhos permitem ver. Porém o Deus que nós servimos, Ele não vê de fora para dentro, Ele vê de dentro para fora. É Ele que nos conhece, é Ele que nos capacita, é Ele. Oh, glória! É Ele. É Ele. Não é a Marta, não é você, é Ele. Eu acho tão lindo, tão extraordinário, que quando nós vamos para a palavra de Deus, João 16:33, mas tem de bom ânimo. Eu vou dizer, ela tinha muito bom ânimo.
muito bom ânimo, suportou o processo de 12 anos e não desistiu. Suportou o processo sozinha, vazia, triste, porém não desistiu, não deixou de crer, não deixou de acreditar, não deixou de ter esperança, não deixou de posicionar mediante a oportunidade que teve. Eu vou falar. Quantas vezes nós temos a oportunidade, mas não colocamos a nossa fé em ação? Quantas vezes a gente tem a oportunidade, mas não nos posicionamos como Cristo está dizendo, posiciona-se. E nem 12 anos nós estamos sangrando, não estamos sangrando não. Basta alguns meses, o processo vem, a gente começa a dizer, Senhor, esse processo não é para mim. Senhor, eu não vou aguentar isso. Senhor, como que eu vou dar conta disso? Fé e ação. Não tem como darmos conta de nada. Não tem como fazermos nada. Porém, Ele pode fazer todas as coisas para aquele que nele crê. Para aquele que nele crê. Não é para qualquer um. Por que que eu amo o Salmo 91? Porque ele começa dizendo, a promessa da sombra do descanso não é para qualquer um, é para quem habita no esconderijo do Altíssimo. Nós precisamos entender isso, porque às vezes a gente esquece da vírgula, passa do jeito que quer, mas Deus está dizendo, ei, habite e tenha sombra, habite e tenha descanso, habite e tenha moradia. Mas primeiro você habita, primeiro você obedece, primeiro você se posiciona e depois eu cuido. Oh glória, oh glória. Eu disse, meu Deus, como assim? Tem de bom ânimo, como que ela tinha bom ânimo? Mas aí quando a gente vai para saber o que é bom, gente, é tão interessante. Porque Deus, Ele não coloca uma palavra aqui, uma palavra acolá. Tudo tem sentido dentro da palavra de Deus. Quando a gente vai saber o que significa bom ânimo, a gente vai estudando e é bom ânimo, tenha força. Mas não é tenha força de qualquer jeito, tenha força em Deus. Bom ânimo significa tenha força em Deus. Aí eu lembro de Josué. Deus chamando Josué e dizendo, Josué, tem de bom ânimo. Deus chamando Josué e dizendo, Josué, tem de bom ânimo, porque a peleja é grande, porém a vitória é maior do que a peleja. Tem de bom ânimo no meio desse processo, tem de bom ânimo no meio desse processo, tem de bom ânimo no meio desse processo. Oh glória, aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Romanos 10:17, a palavra de Deus vai dizer, de sorte que a fé vem por ouvir. Ouvir quem? A palavra de Deus. Ela estava ouvindo falar de quem? Da palavra viva, que era Jesus, a água viva, o pão vivo descido do céu. Então ela diz, vou tocar e vou ser sarada, vou tocar e vou ser curada, porque eu estou ouvindo, mas eu não estou ouvindo falar de um médico que foi, estudou, fez mestrado, doutorado. Não, eu estou ouvindo falar dos médicos, daquele que faz, daquele que pode, daquele que é, daquele que vai permanecer sendo. E quem é esse? Esse é o Jesus que eu e você servimos. Oh glória, aleluia. Aonde está a sua confiança no meio do processo? Aonde está a sua confiança no meio desse processo? Às vezes você está dizendo assim, olha Marta, você não sabe do que eu estou passando. Mas quando eu olho para a palavra de Deus, a palavra de Deus vai dizer assim, o próprio Jesus tem de bom ânimo. Depois ele vai dizer assim, no mundo tereis aflições. Não é aflição, é aflições. Sabe o que eu aprendo com isso? Eu não vou passar por um processo, eu vou passar por vários processos. Porém, tem alguns que são mais esmagadores do que os outros. Tem alguns que vêm dilacerando mais do que os outros. Mas você está aí.
Se você está aqui foi porque você rompeu. Se você está aqui foi porque você venceu. Se você está aqui foi porque Ele estendeu a mão de misericórdia. Porque o choro dura uma noite, mas pela manhã alguém olha eu e você sorrindo e não entende por que é que nós estamos sorrindo, se durante a noite nós estávamos chorando. E aí alguém pergunta o que está acontecendo. A minha fé está firmada num Deus que é todo poderoso, num Deus que tem todo o poder para efetuar, para fazer quando Ele quer. O processo não passou, porém Ele está te sustentando no meio do processo. Quando a pastora Amore disse que eu ia ministrar, eu digo, Deus, que é que eu vou ministrar? Porque eu sou dessas. O Senhor falou comigo, você vai ministrar Marcos 5, 28. Eu digo, de novo? Meu Deus do céu, de novo. Amém. Fui fazer o que? Braço forte com Deus, porque a gente faz. Eu disse, Deus, mas eu vou ministrar de novo. De novo, Marcos 5, 28. E aí o Espírito Santo começou a palestrar comigo a respeito do processo. E eu quero que você escute isso e preste muita atenção nisso. Porque quem falou comigo sabe do que estava falando e sabe do que fala. O Espírito Santo ministrava ao meu coração dizendo que há processos, irmã Lidiane, que nós vamos passar, que nós vamos encontrar 4 irmãos. Um que vai pegar de um lado da cama, outro que vai pegar do outro lado da cama, e vai pegar lá embaixo e vai pegar colar, vai subir no telhado, vai destapar o telhado, vai descer com a cama, vai chamar a atenção de Jesus e vai dizer assim, eu trouxe porque precisa de um milagre, eu trouxe porque o processo está muito intenso, ele suportou o processo, agora ele quer viver o propósito. Jesus, se tu queres, tu tem poder para curá-lo, porém, existe outros processos, que não vai ter irmão para pegar na direita, que não vai ter irmão para pegar na esquerda, que não vai ter irmão para pegar embaixo, que não vai subir no telhado, que não vai destapar o telhado. Porém, o mesmo Deus que foi com aqueles que subiu e destapou o telhado, é comigo e com você no meio do processo, quando parece que não tem ninguém. Porque se tiver Ele basta, se tiver Ele é suficiente, se tiver Ele basta, se tiver Ele é suficiente. É suficiente. E o Espírito Santo não parou não, ele disse, filha, escute isso, você tem que ser dependente de Deus, você precisa se relacionar com seus irmãos, você precisa praticar o quão bom e suave é andar em comunhão, porém dependência é só do eterno, porém dependência é só aquele que tem todo o poder nos céus e da terra, porém dependência só daquele que é a água viva, que pode saciar todas a sede. Processo não é para quem está lá fora, processo é para quem está dentro na presença de Deus. Processo não é para quem está lá fora, processo é para quem está dentro na presença de Deus. Porque quem está lá fora, volta e meia a gente ouve, tirou a sua própria vida, volta e meia tirou a sua própria vida. Porém, o que está dentro, mas está no processo, entra pelas portas arrastando, mas vem. Entra pelas portas arrastando, mas vem. Senta, chora, geme, grita, glorifica, adora, levanta, se posiciona e recomeça. Processo não vai te matar, processo vai te aperfeiçoar. O processo nunca foi para matar. O processo é para aproximar da presença do eterno, é para ter comunhão com o eterno, é para obedecer o eterno, é para o eterno preparar para depois entregar o propósito. Pare de reclamar, é seu suporte. Pare de murmurar, é seu aguente. Para de questionar, é seu suporte. Eu estou sozinha. Não está não. Suporte porque Ele está com você.
Não me ligam mais, não recebo mensagem. Suporte, porque Ele está com você. É o tempo de não ter ninguém para destapar telhado e descer a maca. Porém, quando acabar o tempo do processo, se você tiver fé, vai viver o propósito sobrenatural. Suporte o processo. Oh, glória! Suporte o processo. Eu olho para ela, vamos voltar para o texto. Processo 12 anos. Não tinha ninguém para pegar na mão. Não tinha ninguém para levar. Não tinha ninguém para abrir caminho no meio da multidão. Não tinha ninguém para destapar telhado. Mas sabe o que eu aprendo com isso? Quem conhece o meu processo sou eu. Quem sabe como eu choro sou eu. Quem sabe a dor que me causa sou eu. Quem sabe o quanto me sangra sou eu. Sabe, a gente tem hora que olha para alguém que está vivendo um processo e começa a dizer: ah, por que não está suportando? Ah, por que não está aguentando? Ah, por que vive chorando? Porque escute isso, a maioria das vezes a gente chega quando o milagre acontece. A gente só chega quando o milagre acontece. Cadê a madrugada? Tá lá sozinha. Cadê o propósito? Tá lá sozinho. Cadê a boca no pó? Tá lá sozinho. Cadê o jejum? Tá lá sozinho. Cadê a lágrima? Tá lá sozinho. Mas sabe o que eu aprendo? O meu Jesus vai dizer: entre para o teu quarto, fecha a tua porta, fala com teu pai em secreto. Porém, quando sair de lá, eu te vou honrar em público. Ei, vença no secreto, mas comemora em público. Vença no secreto, mas comemora em público. Ninguém dá testemunho com porta fechada. Ninguém dá testemunho com porta fechada. Quando a gente vai dar testemunho, as portas estão abertas e a gente está convidando. Vem. Lembra da dracma perdida? Lembra da dracma perdida? Quem procurou a dracma? Quem perdeu a dracma? Quem procurou a dracma? Quem precisava da dracma? Quem sentiu falta da dracma? Quem tinha a dracma? Mas porém, quando a dracma foi encontrada, ela chamou as amigas para contar testemunho, se alegrar e comemorar a vitória. Ei, não fique triste de estar sozinho no meio do processo. Não fique triste por estar sozinho no meio do processo. Ela estava sozinha também. Ela estava sozinha também. Todo milagre, antes de se transformar em milagre, passa pelo período do processo. O problema é que no processo eu tenho que orar mais. O problema é que no processo eu tenho que renunciar mais. O processo, ele vem para me aproximar do mestre. E para me aproximar do mestre, eu tenho que abrir mão das minhas convicções, da minha vontade, daquilo que eu sei, daquilo que eu quero, daquilo que eu acho que eu posso. Então, na hora do processo, fica quem Deus quer. Mas quem Deus não quer vai arrancar. E não é porque Deus é ruim, é porque Ele tem algo sobrenatural com você e precisa te tratar sim. Oh, glória! O Senhor falava comigo: Marta, escute isso. Há coisas na nossa vida que a gente carrega por muitos e muito tempo. E o Senhor me lembrava da minha vida. Irmãos, eu nasci num lar completamente destruído. Eu tive falta de tantas coisas nessa minha vida, que eu disse para Deus uma vez, eu estava limpando a minha casa, e eu disse assim: Senhor, não é possível. Gente, eu só posso ter nascido na família errada.
Não tem condição, não tem nada na minha família que seja certo. Não tem nada na minha família que eu possa me orgulhar e dizer assim, não, isso daqui, né, tá certo. Não tem nada. Deus virou para mim e disse, eu erro. Eu disse, não, Senhor. E Ele disse, então você nasceu na família certa. Para de questionar. Nunca mais eu questionei. Porém, o meu lar foi um lar completamente destruído. As pessoas chegavam e não me pediam permissão. Elas arrancavam, elas tiravam de mim sem me pedir permissão. Elas me faziam sangrar. E por muito tempo, eu coloquei a culpa nelas. Porque elas vinham, tiravam sem me pedir, levava e não devolvia. Porém, quando eu vim para a presença do Senhor, o Senhor começou a tratar isso em mim. E o Senhor me deu a mesma oportunidade que deu para ela. Eu tinha que escolher. Ou eu permanecia vivendo aquele processo que me fazia sangrar, que me afastava de algumas alegrias, de algo que o Senhor me proporcionava, ou eu levantava a minha cabeça, colocava a minha fé em ação e vivia o que Deus preparou para eu viver, um novo tempo, uma nova história, uma nova trajetória. Ou eu tenho que escolher, tem hora, ou eu continuo vivendo o processo, ou eu escolho viver aquilo que Deus quer me proporcionar, mediante aquilo que Ele me ensinou no meio do processo. Escolha. Algumas vezes nós vamos ter que escolher. Sabe por quê? Porque hoje, tudo que eu vivi, eu consigo aplicar na minha vida para ajudar as pessoas. Tudo que eu vivi, eu consigo aplicar na minha vida para ajudar as pessoas. Então, tem coisas na nossa vida que o Senhor vai trazer um processo, vai permitir que eu e você choramos. Porém, todas as lágrimas derramadas, Ele mesmo vai colher e Ele vai transformar em algo que vai glorificar e exaltar o nome dEle. Quando nós olhamos para ela, o processo parece que não ia terminar. O processo parece que não ia ter fim. Porém, ela se levanta. É lindo e extraordinário que quando nós olhamos para a palavra de Deus, Mateus capítulo 11, versículo 28, a palavra de Deus vai dizer, vinde a mim todos os que estão cansados, oprimidos, e eu vos aliviarei. Ela estava cansada, ela estava oprimida, porém ela foi em direção a quem ia pegar tudo que estava oprimindo, tudo que estava cansando, e ia transformar numa nova história, num novo milagre. Mas para isso, entenda isso, ela estava vivendo uma vida e ela desejava a cura. A necessidade dela é a cura. Ela coloca a fé dela em ação. Ela posiciona e vai. E o que é mais estranho e terrível da parte de Deus é que alguém que foi não poderia ser visto. Alguém que foi, eu, Marta, conjecturando, penso que estava fraca, que estava desfalecida, que não tinha força, que não tinha energia. Porém, ela entendeu que seria aquela oportunidade ou não seria nunca mais. Ela sai em direção a Jesus. Ela passa pelo meio da multidão sem ser vista. Ela toca Jesus. Jesus para no meio daquela multidão e vai perguntar quem é que o tocou. Aqueles que estão à sua volta vai questionar com ele e diz, apertando você, mestre, de um lado, apertando você do outro. O Senhor quer saber quem é que te tocou. Sabe, tem horas que a gente toca Jesus num culto normal, de uma forma normal. Porém tem hora que a gente chega no culto e toca Jesus de forma extraordinária. De forma extraordinária. Não importa como que você vai tocar Jesus. Não importa se você está cansado, se você está deprimido, se você não tem força, se você quer parar. Não importa. O que importa é que você toque Jesus. O que importa é que você desperte a atenção de Jesus. O que importa é que Jesus pare tudo, olhe para você e pergunte, o que queres que eu te faça? Aleluia. O que queres que eu te faça? Por quê? Porque você me tocou. E quando você me tocou, de mim saiu virtude. Porque quando você me tocou, de mim saiu poder. Então eu parei tudo para olhar para você e para te perguntar, o que queres que eu te faça?
Alguém foi em direção ao Senhor. O mais extraordinário é que ela não fala. Ela não se apresenta. Ela não diz: Jesus, tem 12 anos que eu sofro de uma enfermidade, olha para mim com olhos de misericórdia e sara-me nesta hora. Não, ela não falou. Ela foi por baixo, tocou com a boca fechada. Porém o toque dela foi um toque sobrenatural. Porém o toque dela fez o mestre parar no meio de uma multidão e perguntar: ah, tem alguém me tocando? Tem alguém me tocando? Tem alguém me tocando? E de mim saiu poder, de mim saiu virtude. Quem foi que me tocou? Quem tocou é quem não tinha vida. Quem tocou é quem estava impura. Quem tocou é quem não tinha força. Quem tocou é quem estava morta aos olhos de muito. Porém, essa que eu acabei de citar tocou de um jeito que nunca mais houve quem tocasse. A pergunta é: como que você está tocando Jesus? Porque Ele permanece o mesmo, Ele é o mesmo, e Ele faz milagre do mesmo jeito. Ele é o mesmo. Como você tem tocado Jesus? Como a sua fé está em ação? Oh, aleluia! Como está? Eu disse: meu Deus, como que se dá isso? Como que se pode isso? Como diz Lidiane, meu Deus do céu, como? É sobrenatural. Estava morta, estava suja, estava fraca, estava doente, estava sangrando. E toca ao ponto dele parar no meio de uma multidão inteira e virar os olhos e perguntar: eu quero saber quem foi. Eu quero saber quem foi. Eu quero saber quem foi. Charás de canto, arabaxu, arabanaias. Eu quero saber quem foi. É por isso que eu amo meu Jesus. Que eu estou cansado, Ele diz: vem. Ah, eu estou cansado, Ele diz: vem. Eu não quero mais, Ele diz: prossiga. Eu não sei, Ele diz: eu te ensino. Eu estou fraca, Ele diz: eu te fortaleço. Eu te fortaleço. Mas desistir você não vai. Retroceder você não vai. Parar você não vai. Porque a ordem é para continuar. A ordem é para continuar. Tocou. Jesus percebeu. Parou a multidão. Disse: se apresente. A palavra de Deus vai dizer que ela, temendo e tremendo, ela se coloca de pé e se apresenta diante daquele que era o Todo-Poderoso, e que ela disse: eu vou tocar, vou receber e vou voltar. Eu vou tocar, vou receber e vou voltar, porém em silêncio. Mas lembra do que eu disse? Gera com a porta fechada, para que Deus te honre em público. Gere com a porta fechada, para que Deus te honre em público. Gere com a porta fechada, para que Deus te honre em público. Quem honrou ela? Foi o próprio Jesus, a qual ela foi tocar. Não foi ninguém que viu, não foi ninguém que avistou, não foi ninguém que apresentou, não foi. Foi o próprio Jesus que olhou e disse: eu vou te apresentar. Sabe por que eu vou te apresentar? Eu vou falar que a tua fé te salvou. Vai em paz e ser curada deste mal. Eu vou dizer que a tua fé te salvou. Vai em paz e ser curada deste mal. Sabe por quê? Porque Jesus apresenta ela, porque havia uma multidão seguindo Jesus, porém tocar Jesus só ela tocou. Eu vou repetir para você entender, porque eu estou cheia da autoridade do Espírito Santo para dizer: havia uma multidão seguindo, porém só uma tocou. Se você quer tocar, se afaste da multidão. Se você quer tocar, saia do meio da multidão. Se você quer tocar, se afaste da multidão, porque nem todo aquele que segue toca, nem todo aquele que segue toca, nem todo aquele que segue toca. Eu estou
sentindo a presença do Eterno e eu vou dar lugar. Porque hoje eu vim para tocar Ele. Hoje eu vim para chamar a atenção dEle. Hoje eu vim para receber dEle aquilo que Ele tem para me proporcionar. Eu vou viver processo, mas também vou alcançar o propósito. Eu vou viver processo, mas também vou alcançar o propósito. Viva o seu processo para alcançar o seu propósito. Oh glória! Oh glória! A igreja se coloque de pé nesta noite. Oh Jesus bendito! Vem, irmã, vem cantar. Vem, oh pastor, ela pode cantar, pastor. Vem cantar. Natália, vem cantar. Vem dar lugar na terra, minha filha, porque nós estamos aqui.